Eu me lembro do dia exato. Não porque foi um dia dramático, não porque aconteceu alguma coisa muito grande. Foi um dia completamente ordinário. Era tarde da noite, a casa estava quieta e eu estava sentada na cozinha, com uma xícara de chá frio na mão, porque eu tinha esquecido de beber, olhando para a parede. E de repente, uma pergunta apareceu na minha cabeça que eu nunca tinha deixado entrar antes. E se o meu amor nunca for suficiente para curar ele? E eu deixei a pergunta ficar. E ela ficou. E ficou. E aí veio a resposta. Não vai ser. E eu chorei. Chorei muito. Não de desespero, mas de alívio. Porque naquele momento, pela primeira vez em anos, eu soltei um peso que eu nem sabia que eu estava carregando. Para você entender o que aquela noite significou, eu preciso te contar quem eu era antes dessa noite. Eu cresci em uma família marcada por conflitos. Não era um lar tranquilo. Havia bebedeira, havia brigas, havia aquela tensão constante de não saber o que ia acontecer e nem encontrar quando eu chegasse em casa. E o que uma criança aprende em um ambiente assim é a ficar em estado de alerta, a se antecipar, a se tornar útil o suficiente para que as coisas não explodissem. E eu aprendi muito cedo que o meu papel era segurar, ajudar, consertar, ser responsável pelo emocional de todo mundo ao meu redor. E eu fiz isso tão bem por tanto tempo que virou parte de quem eu era. Não era um comportamento que eu escolhi assim consciente, não, era a minha identidade. E aí eu cresci, tive a minha própria história, com vícios na adolescência, álcool e cigarro na juventude, comportamentos compulsivos que eu não nomeava assim na época, mas que hoje eu reconheço claramente. E eu saí disso, encontrei a fé, um recomeço. E aí eu conheci o Júnior. Um homem que eu amei de um jeito que eu nunca tinha amado alguém. Tão profundo, real, verdadeiro. E quando o vício entrou em nosso casamento, quando eu entendi o tamanho do que estávamos enfrentando, a menina, sabe aquela lá que tinha aprendido a consertar tudo, ela entrou em ação. E eu ia salvar ele. Não porque eu era arrogante, porque eu era o único jeito que eu sabia amar. E durante anos eu operei nessa crença, que se eu amasse direito, ele mudava. Que se eu fosse paciente o suficiente, presente o suficiente, forte o suficiente, o amor seria um instrumento de cura. E eu amei com tudo o que eu tinha. Eu orei, eu intercedi, eu apoiei, eu cobri, eu segurei, eu sustentei. Eu estava presente em cada crise, em cada recaída, em cada promessa. Eu nunca desisti, nunca fui embora, nunca parei de acreditar. E ao mesmo tempo, eu fui desaparecendo. Não de uma vez, é verdade. Foi lento, tão lento que eu nem percebi enquanto estava acontecendo. Primeiro, eu parei de falar sobre o que eu sentia, porque falar complicava, porque ele não estava em condições de ouvir, porque eu precisava ser forte. Depois, eu parei de ter vontades próprias, porque as minhas vontades sempre colidiam com a gestão da crise. Então, eu fui arquivando. Vou fazer isso depois, quero isso depois, vou ser isso depois. Depois eu parei de ter amigos. Não de propósito, mas a vida virou uma administração de emergência permanente. A amizade dá trabalho, exige presença e exige reciprocidade. E eu não tinha mais nada sobrando. E num determinado momento, eu não sei exatamente quando foi, eu me olhei e não me reconheci. Não reconheci a mulher que estava ali na minha frente. Ela era competente, era forte, era dedicada, era fiel, mas ela era vazia. Porque tudo o que ela tinha se tornado só existia em função de outra pessoa. Nada existia ali. Não havia nada ali que fosse só dela. E o pior,
o mais cruel é que, apesar de tudo isso, ele não estava melhorando. O meu amor imenso, total, exaustivo, não estava curando nada. Estava me destruindo e estava, sem perceber, protegendo ele das consequências que poderiam tê-lo movido em direção da mudança. E aí veio aquela noite. Eu não estava em crise. Não tinha acontecido nenhuma recaída naquele dia. Era só uma noite comum de uma vida que tinha se tornado uma sobrevivência comum. E eu estava sentada na cozinha, com aquele chá frio na mão. E a pergunta ela entrou. E se o meu amor nunca for o suficiente para curar ele? E eu me dei a permissão, pela primeira vez, de não fugir dessa pergunta, de ficar ali com ela, de deixar que ela apontasse para onde estava apontando. E a resposta que veio não foi como um raio, foi como uma maré, devagar, inevitável e real. O amor, ele não cura a dependência química ou o alcoolismo. O amor não tem este poder. A dependência é uma doença no cérebro, é um padrão neurológico, é algo que exige tratamento, processo, estrutura, suporte especializado. E o amor é necessário no processo de recuperação, é verdade, mas ele não é um instrumento de cura, nunca foi. E eu tinha passado anos acreditando que era, que se eu amasse mais, melhor, diferente, ele mudaria. Que a falha estava na minha forma de amar. E naquela noite eu entendi que não. Que o amor que eu tinha era real, era imenso, era genuíno e não tinha nada a ver de errado com ele. O que estava errado era o papel que eu tinha atribuído a ele. O papel de cura, o papel de instrumento, o papel de responsabilidade que nunca foi minha. Pois é. E quando eu entendi isso, quando eu de verdade entendi, duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. A primeira foi uma dor enorme, porque se o meu amor não ia curar, então eu não tinha mais o controle. E perder a ilusão do controle dói de um jeito tão difícil de descrever. Mas a segunda foi um alívio que eu não esperava. Porque se o meu amor não era um remédio, então também não era minha culpa. Cada recaída, cada crise, cada promessa quebrada não era minha falha. Era a doença dele. E a responsabilidade pela cura era dele, com ajuda profissional, não a minha. E naquele momento, naquela cozinha, com aquele chá frio, eu soltei. Não ele, é verdade. Não meu casamento, não o meu amor. Eu soltei o papel que eu tinha assumido sem ninguém me pedir. O papel de curadora, de salvadora, de instrumento de recuperação do outro ser humano. E quando eu soltei esse papel, eu apareci, debaixo de anos de gestão de crise, de controle, de silêncio, de abnegação. Eu estava lá, esperando. A Elisa que existia antes de se perder. A mulher que tinha vontades, limites, uma identidade que não dependia do estado emocional de outra pessoa. Eu estava lá, um pouco assustada com o silêncio, mas eu estava. E essa noite foi o começo de um processo longo. Não foi cura imediata. Foi o primeiro passo de uma reconstrução que levou tempo, exigiu ajuda, exigiu processo, e foi a partir dessa experiência, da minha própria travessia, que eu criei o Método Brava. Porque eu sei que existe outra mulher sentada em uma cozinha, com um chá frio na mão, olhando para a parede e com essa mesma pergunta querendo entrar. E ela precisa de um caminho estruturado, terapêutico e real. O Método Brava é o caminho. É o único programa no Brasil criado especificamente para a mulher que se perdeu tentando salvar quem ama. O link está na descrição com o cupom YT25OFF para garantir 25% de desconto. E agora eu quero te falar o que mudou depois daquela noite, porque a história não terminou na cozinha. O Júnior tem mais de 12 anos de sobriedade hoje.
Mas eu preciso ser honesta sobre a sequência desses eventos, porque seria muito mais bonito e menos verdadeiro dizer que eu soltei ele imediatamente e ele se recuperou, que o meu soltar foi o gatilho da cura dele. Mas não foi assim. Quando eu comecei a mudar, quando eu parei de cobrir, de pagar as consequências, de gerenciar a vida dele, as coisas ficaram mais difíceis antes de ficarem melhores. As coisas ficaram mais difíceis antes de ficarem melhores. O sistema que existia entre nós estava acostumado com um certo equilíbrio, por mais doentio que fosse esse equilíbrio. Quando eu mudei a minha parte, o sistema reagiu. Teve brigas, teve resistência, teve momentos em que eu quase voltei para o meu lugar antigo, porque o novo já estava sendo assustador, mas eu não voltei. Porque naquela noite na cozinha eu tinha visto algo que não dava mais para não ver, para desver. Eu tinha entendido que não dava mais para não entender tudo isso. E aí, lentamente, algo foi mudando nele também. Não porque eu mudei e ele mudou em resposta, mas porque quando eu parei de ocupar o espaço da gestão da vida dele, ele precisou ocupar esse espaço. Não tinha mais uma rede de segurança, entende? Para o codependente. Não tinha mais alguém para administrar as consequências. Era ele com as escolhas dele e o resultado real dessas escolhas. Em algum momento nesse processo, no momento em que ele vai contar melhor do que eu, ele pediu ajuda de verdade. Não para me agradar, não para me manter, mas para ele mesmo. E dessa vez funcionou. 12 anos depois, eu olho para o Júnior e eu vejo um homem que se recuperou. E eu olho para mim e vejo uma mulher que se encontrou. Não apesar do que vivemos, não por causa do que vivemos e do que cada um fez com isso. E se eu pudesse voltar aquela noite, naquela cozinha e dizer uma coisa àquela mulher que estava sentada com um chá frio, eu diria: solta. Não ele, mas o papel. Solta o papel. Você não é curadora, você é uma mulher. E uma mulher que ama sem se perder é muito mais poderoso do que ser a salvadora que desaparece tentando salvar. Agora, me conta aqui nos comentários, você já teve a sua noite na cozinha? O momento em que uma verdade que você estava evitando entrou e você não conseguiu mais ignorar? Não precisa de detalhes. Pode ser só um, sim, já tive, ou ainda, eu estou aqui no caminho, eu sinto que está chegando. Eu leio cada um dos comentários. E o próximo passo está aqui na tela agora, a aula gratuita Como Lidar com o Dependente Compulsivo. É onde o caminho começa, te vejo lá. Mas lembre-se, você não nasceu para curar ninguém, você nasceu para ser brava.